Na manhã de Natal, meu pai me entregou uma xícara de café dizendo que tinha feito algo especial só para mim. Minha irmã sorriu de um jeito estranho e completou que aquela bebida era de uma safra rara, que eu ia amar. Algo dentro de mim travou. Não era medo. Era instinto. Em silêncio, troquei as xícaras sem que ninguém percebesse. Minutos depois, meu pai começou a passar mal, e o que parecia um simples café revelou a verdade mais cruel da minha vida. Naquele instante, eu entendi que não era paranoia, não era exagero, não era loucura. Era uma armadilha. E ela não foi feita para ele. Se você acha que família nunca seria capaz de algo assim, continue ouvindo até o final, porque essa história prova que às vezes, o maior perigo mora exatamente onde deveríamos estar seguros. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que nada seria fácil para mim. Desde pequena, fui a sombra de minha irmã, a menina perfeita, a queridinha dos meus pais. Em todos os momentos da minha vida, sempre foi ela que recebeu os elogios, os carinhos e as atenções. Minha irmã sempre foi o centro das atenções e eu fui deixada de lado. Eu não entendia, porque a cada passo eu me esforçava para ser vista, para conquistar algo que fosse meu, mas tudo o que recebia era um sorriso forçado e um olhar vazio. Era véspera de Natal, e o clima estava pesado em nossa casa, como sempre. Eu não queria estar ali, mas meu pai insistiu para que a gente passasse a data com ele. Não importava o quanto me afastava ou tentava me isolar, sempre acabava caindo em suas armadilhas emocionais. Minha irmã, sempre tão cheia de si, já estava se preparando para as festividades. Ela e o meu pai estavam na cozinha, enquanto eu ficava, mais uma vez, à margem. A única coisa que me restava era o silêncio e uma tentativa de ignorar o que estava acontecendo ali, como se o peso das palavras não me afetasse mais. Filha, beba esse café especial que fiz, disse meu pai, enquanto me entregava uma xícara com um sorriso tenso, mas forçado. Eu sabia que ele nunca havia preparado café na vida. Era minha mãe quem sempre fazia tudo por ele, mas de alguma forma, ele queria mostrar algo. Talvez fosse uma tentativa de se mostrar interessado. Era tão óbvio para mim. O olhar dele estava tenso, nervoso, como se estivesse esperando alguma reação da minha parte. Mana, esse café é de uma safra especial, você vai amar, completou minha irmã, com um sorriso debochado, enquanto me observava com uma expressão de quem já sabia o que estava acontecendo. Era como se ela estivesse esperando minha queda, sabendo exatamente o que o café conteria. Não que isso fosse algo novo. Minha irmã sempre teve prazer em ver os outros caírem, sempre quis ser a estrela, a dona da atenção. Mas, naquele momento, eu tinha algo a mais em mente. Eu sabia que algo estava errado, e o instinto me dizia que não deveria tomar aquele café. O que aconteceu a seguir foi algo que eu não esperava, mas não me arrependo. Em um gesto rápido, sem que ninguém visse, eu troquei a minha xícara com a do meu pai. Algo dentro de mim, algo muito profundo, me dizia para agir. Eu sabia que o café estava preparado para mim, mas algo mais forte, uma sensação gelada de alerta, me fez perceber que quem tomaria aquele café não seria eu. E eu estava certa. Meu pai levou a xícara à boca e tomou um gole. No fundo, eu sabia o que ele estava fazendo, e o vi sucumbir lentamente. Primeiro, ele fez uma careta, e logo suas mãos começaram a tremer. Ele tentou disfarçar, mas seu rosto ficou pálido, os olhos começaram a perder o brilho. Eu observava atentamente, sem emoção. Ele estava sendo envenenado, mas de uma maneira tão dissimulada, que nem ele próprio parecia perceber. Olha o que você fez, sua louca, gritou minha irmã, num tom de desespero fingido, como se eu fosse a culpada de algo. Ela parecia surpresa, mas não o suficiente. Eu apenas me levantei calmamente, olhando para ela com o mínimo de expressão. Não houve raiva, apenas uma frieza que me tomava por dentro. Vocês fizeram isso, foi tudo o que consegui dizer, antes de caminhar até a porta e sair da sala. Não precisei olhar para trás. Não houve palavras, não houve explicações. Eles tinham tentado me destruir por anos, e aquele era o momento da verdade.
eu finalmente tinha o controle da situação. O que aconteceu depois, bem, isso ninguém esperava. Meu pai caiu na cadeira, tenso, mas o pior ainda estava por vir. Minha irmã correu para o telefone, tentando disfarçar seu pânico. Mas ela não sabia, ninguém sabia. Eu tinha tudo o que precisava para fazer com que pagassem por tudo o que fizeram. Não era apenas vingança. Era justiça. A partir daquele momento, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Eles iriam pagar pelo que fizeram, e eu, finalmente, teria o que merecia. A filha rejeitada agora estava no controle. Eu saí da sala sem olhar para trás, sem dar satisfação para ninguém. O que acontecia ali não me dizia mais respeito. Eles haviam cruzado a linha, e eu estava decidida a não voltar atrás. Não havia mais espaço para arrependimento ou explicações. Sabia o que havia acontecido, e mais importante, sabia o que estava por vir. A casa estava em silêncio, mas uma tensão densa pairava no ar. Eu me afastei, caminhando sem pressa, sentindo a liberdade em cada passo. Olhei para o relógio, eram quase 9h30 da manhã. Natal, e tudo estava começando a tomar o rumo que eu sabia que iria tomar. O quanto eu queria que fosse diferente, mas, ao mesmo tempo, não podia negar o alívio que sentia por finalmente ter o controle da situação. Meu pai, minha mãe e minha irmã, eles estavam todos jogando um jogo sujo, e eu sabia que era minha vez de dar o golpe final. O som das vozes abafadas da sala vinha até mim enquanto eu caminhava pelo corredor. Minha irmã gritando, meu pai tentando se recuperar. Não havia como negar, algo estava acontecendo. Não era apenas o café, era muito mais do que isso. Havia algo mais pesado em jogo, algo que eles não queriam que eu descobrisse, mas que agora eu sabia que estava ao meu alcance. A verdade estava finalmente se revelando. Eu me aproximei da porta da cozinha, hesitei por um momento, e então entrei. Não fazia questão de esconder mais nada. Minha mãe estava lá, com a expressão usual de quem não se importa, mas eu podia ver em seus olhos que ela sabia o que estava acontecendo. Ela sabia, mas não queria admitir. Ela e meu pai haviam feito escolhas que me colocaram na posição em que eu estava. E agora era minha vez de escolher. Mãe, comecei, minha voz firme, mas controlada. O que você e o papai tentaram fazer? Ela me olhou rapidamente, como se estivesse tentando desviar do olhar, mas não podia. Ela sabia que eu sabia. Você sabia do que estava acontecendo. Sabia do plano. Por que me fazer passar por isso? Ela abriu a boca para dizer algo, mas as palavras ficaram presas na garganta. Em um segundo, ela parecia a mulher que eu conhecia, e no outro, parecia uma estranha. Não, isso não era minha mãe. Minha mãe era a mulher que sempre esteve ao lado da minha irmã, que sempre fez de tudo para agradá-la, que me fez sentir como se não fosse nada. Agora, ela estava ali, sem saber como se defender. Mas não era mais minha missão ouvi-la. A porta da sala se abriu abruptamente, e minha irmã entrou, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Você não pode simplesmente sair por aí agindo como se tivesse vencido, disse ela, com uma voz que tentava soar ameaçadora, mas que não passava de desespero. Você não sabe o que está fazendo. Ela se aproximou rapidamente, mas eu não me movi. Fiquei ali, imóvel, esperando por ela. Ela me encarou com raiva, mas não se atreveu a dar um passo à frente. Eu sei exatamente o que estou fazendo, respondi, minha voz tranquila, mas cheia de certeza. Mas você, não. Você nunca soube, não é mesmo, irmãzinha? O ódio que eu sentia por ela nunca havia sido tão claro. Ela sempre teve tudo. O apoio dos meus pais, a vida fácil, o carinho, e o que restou para mim? Nada. Apenas o olhar vazio deles e o peso de uma vida inteira tentando me encaixar onde não pertencia. Agora, tudo tinha mudado. Eu não precisava mais de nada deles. Não mais. Minha irmã se encolheu, tentando esconder sua fraqueza atrás de uma fachada de força. Mas não havia mais escapatória. Eu sabia que ela temia o que viria a seguir. Eu não fiz nada errado, ela disse, mas não havia convicção em suas palavras.
Não havia mais nada de convincente ali. Tudo o que ela fazia, tudo o que dizia, era para proteger a si mesma, porque ela sabia que o jogo estava acabado. Olhei para minha mãe, que parecia agora um reflexo de algo que eu não conhecia. O que eu via ali não era a mulher que eu tanto esperei que me amasse. Era apenas mais uma pessoa tentando sobreviver às consequências de suas próprias escolhas. Escolhas essas que, agora, me afetavam mais do que ela jamais imaginaria. Mas eu não queria mais respostas dela. Não queria mais desculpas. A cada palavra, a cada gesto, a cada olhar, algo dentro de mim se fortalecia. Era como se uma parte de mim que estava adormecida finalmente acordasse. Eu já havia sido rejeitada por tanto tempo que agora, finalmente, a rejeição deles não significava nada para mim. Eu estava viva, estava inteira, e finalmente estava em controle da minha vida. Nenhuma palavra, nenhum olhar de reprovação poderia me tocar. Eles tinham feito escolhas, e agora eu estava fazendo a minha. E assim, ali, naquele momento, eu sabia que a virada de chave estava feita. A vingança não era um desejo desenfreado, mas uma consequência natural das ações deles. Eles teriam que pagar por tudo, pagar pelo que fizeram comigo, por tudo que tentaram destruir. Eu não precisaria fazer mais nada, além de esperar. O tempo agora estava do meu lado. O barulho da sirene chegou antes da ambulância aparecer na rua. Um som distante no começo, depois cada vez mais próximo, cortando o silêncio daquela manhã de Natal. Eu estava sentada no quarto que sempre foi meu, o mesmo quarto pequeno no fundo da casa, aquele que nunca ganhou reforma, pintura nova ou móveis decentes. Engraçado como, mesmo depois de adulta, eu continuava sendo empurrada para o mesmo lugar, o canto. Minha irmã chorava alto na sala, mas não era choro de preocupação. Era medo. Medo de que tudo viesse à tona. Medo de que, pela primeira vez, alguém olhasse para mim e enxergasse a verdade. Minha mãe andava de um lado para o outro, repetindo que aquilo era um mal-entendido, que o pai devia ter passado mal por causa do açúcar, da pressão, de qualquer coisa que não envolvesse responsabilidade. Eles sempre foram assim. Quando algo dava errado, a culpa nunca era deles. Quando os paramédicos entraram, minha irmã tentou assumir o controle da situação, falando rápido demais, explicando coisas que ninguém tinha perguntado. Eu fiquei em silêncio, observando. Meu pai estava caído no sofá, olhos semicerrados, fala arrastada, completamente fora de si. Um dos socorristas perguntou o que ele havia ingerido. Minha mãe respondeu prontamente: só café. Eu senti um frio atravessar minha espinha. Ela mentia com a mesma naturalidade com que respirava. Enquanto eles o colocavam na maca, o socorrista me lançou um olhar rápido. Talvez tenha sido impressão, mas parecia um olhar de quem percebeu que algo não se encaixava. Eu a acompanhei até a porta. Minha irmã tentou me impedir, segurando meu braço com força. Fica aí, você já causou problema demais hoje. Eu a encarei, firme. Eu não causei nada. Eu só não bebi. Ela me soltou como se tivesse levado um choque. No hospital, o tempo se arrastava. Natal, corredores cheios, médicos exaustos, famílias tensas. Minha mãe não desgrudava do celular, mandando mensagens para parentes, criando versões alternativas da história. Minha irmã andava de um lado para o outro, me lançando olhares de ódio puro, como se eu tivesse roubado algo que era dela por direito. Talvez tivesse mesmo. A máscara deles. Quando o médico chamou nosso nome, senti o estômago revirar. Ele falou em sedação involuntária, em substância incompatível com a dosagem comum, em necessidade de investigação. Minha mãe empalideceu. Minha irmã começou a chorar de verdade pela primeira vez. Não por arrependimento, mas porque percebeu que não teria como controlar aquilo. Foi nesse momento que eu falei. Calmamente. Esse café não era para ele. O médico me olhou, atento. Minha mãe tentou me silenciar. Cala a boca, você não sabe o que está dizendo. Eu me levantei. Eu sei exatamente. A xícara era minha. Eu troquei. O silêncio foi pesado. Denso. Minha irmã arregalou os olhos.
Minha mãe começou a tremer. O médico pediu para que eu explicasse melhor. Eu contei tudo. Sem exageros. Sem drama. Apenas os fatos. O café preparado pelo meu pai, a fala ensaiada, o deboche da minha irmã, o instinto que me fez trocar as xícaras. Quando terminei, ninguém falou nada por alguns segundos. Então o médico respirou fundo e disse que precisaria acionar a equipe responsável e registrar tudo. Não era mais um simples atendimento médico. Aquilo estava se tornando outra coisa. Minha mãe me puxou para o canto do corredor. Você vai destruir essa família. Eu ri, baixo. Vocês fizeram isso sozinhos. Eu só sobrevivi. Ela levantou a mão, como se fosse me bater, mas parou. Talvez tenha percebido que ali, naquele corredor de hospital, ela já não tinha mais o mesmo poder. Minha irmã passou por nós, olhos vermelhos, e sussurrou: você vai pagar por isso. Eu a encarei. Pela primeira vez, sem medo. Não. Agora é a vez de vocês. Enquanto o médico retornava com mais perguntas e papéis, eu entendi que aquele Natal não tinha sido apenas uma tentativa de me dopar. Tinha sido o começo do fim de tudo que eles construíram em cima da minha humilhação. E, pela primeira vez, eu não me senti culpada por isso. Eu me senti livre. Meu pai passou 2 dias internado. Não chegou a entrar em coma, mas ficou sedado, confuso, com lapsos de memória e uma fraqueza que eu nunca tinha visto nele antes. Sempre foi um homem autoritário, dono da verdade, daqueles que impunham silêncio só com o olhar. Vê-lo naquela cama de hospital, vulnerável, ligado a fios e monitores, não me trouxe satisfação. Trouxe clareza. No segundo dia, a polícia apareceu. 2 agentes entraram no quarto acompanhados de uma assistente social do hospital. Disseram que precisavam entender como um homem saudável havia ingerido uma substância sedativa incompatível com qualquer preparo doméstico. Minha mãe tentou assumir a frente da conversa, como sempre fazia, dizendo que devia ter sido um erro, um remédio trocado, qualquer coisa. Mas dessa vez não funcionou. Eles quiseram falar comigo separadamente. Sentada numa sala pequena, branca demais, eu contei tudo de novo. Cada palavra. Cada olhar atravessado. Cada detalhe daquela manhã. Enquanto falava, percebi algo estranho, não estava tremendo. Não estava chorando. Era como se, depois de tantos anos sendo ignorada, finalmente alguém estivesse ouvindo com atenção. Quando terminei, uma das agentes me perguntou algo simples, mas que mudou tudo: você se sente segura voltando para casa? Eu hesitei. Não por medo imediato, mas porque aquela casa nunca foi segura. Nem quando eu era criança. Nem agora. Naquela mesma tarde, minha irmã explodiu. Ela me puxou pelo braço no corredor do hospital, apertando com força, os olhos cheios de ódio. Você acabou com a nossa vida. Sibilou. Eu soltei o braço devagar. Vocês tentaram acabar com a minha. Ela riu, nervosa. Você sempre foi paranoica. Sempre achou que o mundo conspirava contra você. Não, te respondi. Eu só enxerguei antes. Minha mãe ouviu tudo. Ficou parada, imóvel, como se finalmente entendesse que não dava mais para fingir. Quando meu pai acordou o suficiente para falar, ela tentou controlar a narrativa, explicar que tinha sido um engano, que alguém confundiu frascos, que eu estava exagerando. Mas ele me olhou. E naquele olhar havia algo novo, desconfiança. Foi aí que tudo começou a desmoronar. Os exames toxicológicos confirmaram a presença de um sedativo forte, comprado com receita falsa. O nome do medicamento apareceu no prontuário, junto com a observação de que não havia justificativa médica para aquilo estar no organismo dele. A polícia voltou. Dessa vez, com mais perguntas. E menos paciência. Descobriram que minha mãe havia comprado o remédio usando documentos de uma conhecida. Descobriram mensagens apagadas no celular da minha irmã. Conversas frias, calculadas, falando sobre acalmar, ganhar tempo, resolver o problema. O problema era eu. Naquela noite, voltei sozinha para casa.
pela primeira vez, não para o quarto dos fundos. Peguei minhas coisas. Poucas, mas suficientes. Enquanto arrumava a mala, ouvi meus pais discutindo na cozinha. Meu nome surgia no meio das frases como uma acusação, nunca como um pedido de desculpas. Antes de sair, minha mãe tentou me impedir. Se você for embora agora, não volte mais. Eu a encarei. Eu já fui embora faz anos. Só meu corpo ficou. Ela não respondeu. Do lado de fora, o ar parecia diferente. Mais leve. Mesmo com tudo que estava por vir, eu sabia que aquela saída não era fuga. Era sobrevivência. Naquela mesma semana, recebi uma ligação da delegacia pedindo que eu comparecesse para prestar um depoimento formal. O tom era sério. Oficial. Não era mais um conflito familiar. Era um crime. E eu, a filha rejeitada, deixava oficialmente de ser a vítima silenciosa para me tornar a principal testemunha. Eles ainda não sabiam, mas o preço que pagariam estava só começando a ser cobrado. O depoimento na delegacia aconteceu numa manhã abafada de janeiro. Ventilador velho girando lento, paredes bege manchadas pelo tempo e uma mesa simples separando quem pergunta de quem responde. Eu sentei com as mãos apoiadas no colo e percebi, pela primeira vez, que estava pronta. Não para agradar ninguém. Para dizer a verdade. O delegado ouviu tudo sem me interromper. Anotava, levantava os olhos, voltava a escrever. Quando terminei, ele respirou fundo. O que você descreve é tentativa de dopagem com dolo. Isso é grave. Concordei. Grave sempre foi. Só agora tinha nome. Eles já tinham mandado apreender os celulares da minha mãe e da minha irmã. Meu pai, ainda debilitado, havia sido ouvido no hospital. Não demorou para as versões começarem a se contradizer. Minha mãe dizia que não sabia de nada. Minha irmã afirmava que foi ideia do pai. Meu pai, confuso, oscilava entre negar e se calar. A verdade escorria pelas frestas. Saí da delegacia com um papel nas mãos e um peso a menos no peito. Não era alívio. Era certeza de que não voltaria atrás. Naquele mesmo dia, recebi mensagens da família inteira. Tios que nunca me ligaram. Primos distantes. Todos preocupados, todos pedindo para eu pensar bem, não destruir o nome da família. Li uma por uma. Não respondi nenhuma. À noite, meu pai me ligou. Atendi por impulso. Talvez por curiosidade. Talvez por encerramento. Filha, a voz dele estava fraca. Isso saiu do controle. Fiquei em silêncio. Sua mãe só queria te ajudar a se acalmar. Você sempre foi difícil. Sorri, sem humor, me dopar não é ajuda. Você sabe como sua irmã fica nervosa, ele tentou. Não use ela como escudo, lhe interrompi. Pela primeira vez, assume o que fez. Houve um silêncio longo. Quando ele voltou a falar, a voz mudou. Se você continuar com isso, não tem mais volta. Eu sei. Respondi. E está tudo bem. Desliguei antes que ele dissesse qualquer coisa que pudesse me ferir de novo. Na semana seguinte, a polícia cumpriu mandados. Entraram na casa onde cresci, abriram gavetas, recolheram frascos, receitas falsas, anotações. Vizinhos olharam por trás das cortinas. O bairro inteiro comentava. Minha mãe passou mal, minha irmã chorou. Pela primeira vez, não por medo de perder status, mas por perceber que não tinha mais controle da narrativa. Meu pai recebeu alta, mas saiu do hospital direto para depor novamente. Agora lúcido. Agora pressionado. A família que sempre fingiu perfeição começava a rachar em público. Eu, por outro lado, começava algo novo. Aluguei um pequeno apartamento longe dali. Paredes brancas, móveis simples, silêncio honesto. Não era muito, mas era meu. Dormi a primeira noite inteira sem acordar assustada. Sem ouvir vozes. Sem antecipar ataques. Dias depois,
Fui chamada para reconhecer oficialmente os medicamentos usados. Quando vi os frascos sobre a mesa, senti um frio no estômago. Aquilo tinha sido preparado para mim. Pensado para mim. Assinado com o meu nome, mesmo que eu nunca tivesse consentido. Ao sair, encontrei minha irmã no corredor. Ela parecia menor. Sem maquiagem, sem postura. Você ganhou, disse, amarga. Eu balancei a cabeça. Isso não é um jogo. Você sempre quis nos ver assim. Não, respondi. Eu só quis viver. Ela riu, um riso quebrado. E agora? Agora cada um lida com o que fez. Passei por ela sem olhar para trás. Naquela noite, sentei no chão do meu apartamento novo e chorei. Não de tristeza. De luto. Pelo que nunca tive. Pela família que nunca existiu. E, estranhamente, chorei também de alívio. Porque, mesmo com tudo ruindo ao redor deles, eu estava inteira. O processo seguia. As investigações avançavam. E, pela primeira vez, eu não era mais o elo fraco da história. Eu era o ponto de virada. O processo avançou rápido demais para quem passou a vida inteira fingindo que nada acontecia. Quando a polícia concluiu o inquérito, não havia mais como negar, havia intenção, planejamento e tentativa clara de me dopar para resolver um problema. O problema era eu existir fora do controle deles. Minha mãe foi a primeira a perder o chão. A escola onde trabalhava pediu afastamento até esclarecimento dos fatos. Amigas sumiram. O grupo de mensagens da família silenciou. Aquela mulher que sempre controlou tudo com aparência e culpa começou a se desfazer por dentro. Ainda assim, em nenhum momento ela me ligou para pedir desculpas. Ligou para pedir que eu pensasse no impacto, que eu amenizasse, que eu não exagerasse na verdade. A verdade, para ela, sempre foi exagero quando não servia aos seus interesses. Minha irmã tentou outro caminho. Procurou um advogado próprio e passou a se fazer de vítima. Disse que foi manipulada, que apenas concordou para não contrariar meus pais, que nunca achou que daria errado. Como se dopar alguém fosse um erro de cálculo. Quando soube, fiquei em silêncio. Não por falta de resposta, mas porque entendi algo essencial: ela não sabia viver sem um roteiro em que fosse absolvida. Meu pai, por sua vez, mudou. Não para melhor. Mudou para alguém menor. Amargo. Evitava falar comigo. Em depoimento, tentou me pintar como instável, ressentida, alguém capaz de qualquer coisa por atenção. Quando li aquilo, não doeu. Foi libertador. Ali estava, preto no branco, a prova de que eu nunca teria sido amada do jeito que esperei. Fui chamada para uma audiência preliminar. Sentei diante deles três, separados por mesas, advogados, papéis e um abismo que não tinha mais volta. Minha mãe não me olhou. Minha irmã me encarou com rancor. Meu pai parecia cansado demais para sustentar a própria mentira. Quando me perguntaram se eu tinha algo a acrescentar, falei apenas o necessário. Sem emoção. Sem ataque. A verdade não precisava de enfeite. Depois disso, começaram as tentativas de acordo. Mensagens indiretas. Recados por terceiros. Promessas vazias. Se você retirar isso, a gente conversa. Conversar sobre o quê? Sobre como fariam diferente da próxima vez? Eu não respondi. Bloqueei números. Troquei fechadura. Aprendi a dizer não sem explicar. No meu trabalho, as coisas começaram a melhorar. Pela primeira vez, consegui me concentrar sem o peso constante de ser a errada da história. Fiz planos simples, um curso, uma viagem curta, uma rotina que não girava em torno de agradar ninguém. Pequenas vitórias que, juntas, formavam algo sólido. Certa noite, recebi uma última ligação da minha mãe. Atendi. Você está feliz agora? Ela perguntou. Pensei antes de responder. Estou em paz. Isso não é felicidade. Para quem viveu em guerra a vida inteira, é.
Ela desligou sem dizer mais nada. Dias depois, a denúncia formal foi aceita. O caso seguiria. Não havia mais como voltar atrás. Eu sentei no sofá do meu apartamento, respirei fundo e percebi algo que nunca tinha sentido antes. Não havia medo do futuro. Havia apenas a certeza de que eu não carregaria mais o peso das escolhas deles. Naquela noite, olhei para o teto e pensei na menina que fui. A que tentou agradar. A que se calou. A que aceitou migalhas. Prometi a ela, em silêncio, que nunca mais permitiria que alguém decidisse o valor da minha vida. A última parte ainda estava por vir. E eu estava pronta para atravessá-la sem olhar para trás. O dia da audiência final chegou sem alarde. Nenhuma ansiedade, nenhum nó no estômago. Apenas uma calma estranha, quase desconfortável, como se meu corpo já soubesse que aquele ciclo estava se encerrando. Entrei no fórum sozinha. Não porque não tivesse quem me acompanhasse, mas porque aquela travessia era minha. Sempre foi. Meus pais chegaram separados. Minha mãe evitava olhar ao redor, como se o mundo tivesse encolhido demais para caber nela. Meu pai caminhava devagar, apoiado no próprio orgulho ferido, ainda tentando sustentar uma postura que já não convencia ninguém. Minha irmã veio por último. Vestida com cuidado, expressão ensaiada, como se ainda acreditasse que a aparência pudesse apagar fatos. Durante as falas, ouvi tudo em silêncio. Advogados, termos técnicos, justificativas vazias. A tentativa de transformar o que fizeram em um excesso, um mal-entendido, um erro de julgamento. Em nenhum momento ouvi a palavra culpa. Em nenhum momento ouvi desculpa. Aquilo confirmou tudo o que eu já sabia. Quando me deram a palavra final, levantei devagar. Olhei para os três. Não com ódio. Não com tristeza. Com clareza. Eu cresci acreditando que havia algo errado comigo, comecei. Passei a vida tentando merecer amor, respeito e proteção dentro da minha própria casa. No dia em que tentaram me dopar, não foi só um crime. Foi a confirmação de que eu nunca estive segura ali. Minha mãe abaixou a cabeça. Minha irmã revirou os olhos. Meu pai permaneceu imóvel. Eu não estou aqui por vingança, continuei. Estou aqui porque sobrevivi. E porque sobreviver me ensinou que silenciar também mata. Sentei. Não havia mais nada a dizer. A decisão veio dias depois. Houve responsabilização. Houve consequências. Não do jeito dramático que muitos esperavam, mas do jeito real: processos, restrições, registros, rupturas definitivas. O sobrenome que sempre foi usado para me diminuir agora carregava um peso que eles jamais imaginaram. Não liguei para contar. Não escrevi mensagem. Não procurei nenhum deles. Na semana seguinte, mudei de cidade. Queria ruas onde ninguém soubesse da minha história. Onde eu pudesse ser apenas eu. Aluguei um apartamento pequeno, mas iluminado. Comprei plantas. Escolhi móveis simples. Cada decisão, por menor que fosse, era uma afirmação silenciosa de liberdade. Às vezes, à noite, pensamentos vinham. Não de arrependimento. De luto. Pela família que nunca tive. Pela filha que fui e que acreditou que, se esforçasse mais, seria amada. Mas o luto já não doía como antes. Ele passava. E eu ficava. Nunca mais vi minha irmã. Soube por terceiros que ela reclamava, dizia que eu destruí tudo. Não respondi. Quem tenta destruir alguém não pode reclamar dos escombros. Meu pai tentou mandar uma mensagem meses depois. Curta. Fria. Falando em tempo, em entendimento. Apaguei sem abrir. Algumas portas não foram feitas para serem reabertas. Minha mãe nunca mais tentou contato direto. Talvez porque, no fundo, sempre soube. Sempre soube e escolheu mesmo assim. Hoje, quando penso naquela manhã de Natal, não penso mais no café. Penso no instante exato em que confiei em mim. No segundo em que troquei as xícaras.
No momento em que deixei de ser a filha rejeitada para me tornar a mulher que se escolheu. Eu não reatei laços. Eu não reconstruí pontes. Eu não perdoei para aliviar ninguém. Eu segui em frente. E isso, para quem tentou me apagar, foi a consequência mais dura de todas. Se essa história te tocou de alguma forma, curta este vídeo agora, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo relatos fortes e reais como esse. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, assim você não perde nenhuma nova história que pode abrir os olhos, provocar reflexões e até salvar alguém de situações parecidas. Agora eu quero muito saber de você, se estivesse no lugar dessa filha, você faria o mesmo que ela fez? Você teria coragem de confiar no seu instinto e se colocar em primeiro lugar, mesmo que isso significasse romper com a própria família? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu leio todos com muita atenção. E escreve também de qual cidade você está assistindo, porque sempre que posso, eu faço questão de deixar um coração no seu comentário. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma história chega exatamente quando alguém mais precisa. Obrigada por estar aqui e até o próximo relato.